Algumas pessoas estão respondendo as enquetes dos stories do dia com dúvidas a respeito de quando uma hérnia de disco é verdadeira ou quando uma hérnia de disco é falsa. Vamos simplificar esse conceito. Não existe nada na evidência científica que diga essa hérnia é falsa, essa hérnia é verdadeira. Eu uso o termo falsa e verdadeira só por uma questão meramente didática. E qual que é essa questão? Muitas pessoas no exame de imagem apresentam hérnia de disco, porém a dor dela não tem a característica da hérnia. Qual que é a característica da hérnia? A dor não é lombar, a dor é abaixo do joelho, na batata, lateralmente da perna. Ele tem dormência e formigamento nos pés. Ele não responde a estratégias de movimento. O teste de tensão neural desse paciente é positivo, enquadrando esse paciente numa característica de radiculopatia, num padrão, numa manifestação clínica de radiculopatia, de síndrome radicular. Esse paciente não tem preferência direcional. Esse paciente tem posições de alívio. Esse paciente tem aprisionamento ou entrapment neural. E você precisa lançar mão de abordagens neurodinâmicas, abordagens de irradiações para trabalhar para trabalhar partes do corpo que esse paciente está evitando por causa da dor insidiosa, a dor latejante que ele sente. Esse é o perfil de uma hérnia de disco clássica. O que é que eu quero dizer com isso? É que o exame físico do paciente pode apresentar perda de força na ponta dos pés, perda de força nos calcanhares, parestesia somado a alteração de sensibilidade na genital, anestesia em cela, por exemplo. Esse perfil tem o exame físico compatível com o exame de imagem, portanto, a hérnia dele é real, é sintomática e ele precisa de um tratamento conservador longo de aproximadamente 3 meses, mas esses 3 meses que a gente trata esse paciente, o paciente não deixa de fazer o que a gente ensinou, ele continua fazendo o que a gente ensinou por 1 ano, mas comigo ele só fica 3 meses. E qual que é a hérnia falsa? O paciente chegou no seu consultório com a sacolinha de exame de imagem, mostrando que ele tem uma hérnia de disco extrusa, sequestrada, muito volumosa, mas a dor dele é só na lombar. A dor dele irradia para glúteo só. A dor dele irradia só para coxa, não ultrapassa a linha do joelho. Ele não tem parestesia, choques, agulhadas, formigamentos. Ele só tem dor e incapacidade para realizar alguns movimentos, algumas atividades funcionais. Ele não tem perda de força e ele pode não apresentar tensão neural adversa. Essa hérnia de disco que está na imagem é completamente incompatível com o exame físico. Portanto, por uma questão meramente didática, eu digo que essa hérnia é falsa, porque a culpada da dor desse paciente não é hérnia de disco. E qual que é o problema de tudo isso? É porque essas hérnias falsas geralmente trazem para o paciente uma cascata de efeitos neurofisiológicos negativos, porque quando ele recebe o exame de imagem e algum profissional de saúde nocebento, crônico, desatualizado, fala para eles que a coluna dele tem 80 anos de idade, que a coluna está frágil, proíbe todas as atividades e não pode impacto e tem que virar peixe e jogar o paciente dentro da água porque só hidroterapia, só hidroginástica que vai tratar. Isso é informação desatualizada. Esse paciente recebe o diagnóstico, começa a aumentar medo, ansiedade, preocupação, evita movimento, tira a descarga de peso das pernas, vai atrofiando a musculatura, vai prejudicando a função. Isso vai proporcionando um isolamento social, porque os familiares não aguentam mais ele reclamar de dor. Então ele deixa de ir para aniversários da família, eventos sociais que a família tem que fazer, para não ser o chato da galera. E aí isso tem uma série, ele vai para um baba, por exemplo, eu vi de um paciente essa semana, ele vai pro baba, fica no banco de reservas e aí os colegas, quem te viu, quem te vê, hein? Jogava bola o tempo todo, agora tá aí no banco. Então, são pequenas coisas que influenciam de uma forma absurdamente negativa o psicológico do paciente. E o psicológico,
Os pensamentos automáticos geram sentimentos, e esses sentimentos geram comportamentos, e esses comportamentos são perpetuados por mais de 3 meses, se tornando mal adaptativos. E esse comportamento funcional mal adaptativo deixa o paciente ficar com dor por 3, 4, 5, 6 anos, passando em vários tratamentos milagrosos que prometem desinflamar o paciente, ou alongar o paciente, ou melhorar a postura do paciente, ou fortalecer o paciente, e o paciente nunca melhora. Então é muito importante você ter claro na sua prática clínica o conceito de uma hérnia de disco verdadeira e de uma hérnia de disco falsa. Porque a hérnia de disco verdadeira é uma síndrome radicular. A hérnia de disco falsa pode ser qualquer outro diagnóstico, um bloqueio de movimento, uma aderência de raiz nervosa, entende? Pode se disfarçar de qualquer coisa. E isso vai exigir uma energia mental do seu raciocínio clínico absurda para você dar o diagnóstico do paciente, dar o prognóstico do paciente, tratar o paciente pelo tempo determinado. Então espero, com esse vídeo de 6 minutos, ter esclarecido todas as informações a respeito da diferença entre uma hérnia de disco falsa e uma verdadeira. E se ainda assim você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários ou clicar na bolinha aqui em cima dos meus stories e mandar uma pergunta na caixinha que está lá diariamente para responder sua dúvida. Se você está me assistindo aqui no YouTube, clica aqui no curtir, depois se inscreve no canal e clica no sino para receber todas as notificações dos próximos vídeos, para te ajudar a melhorar a sua prática clínica ou te dar alguma informação benéfica a respeito da sua dor, beleza? Um grande abraço, movimento é vida.